Meus amados, eu vou falar hoje, eu me desafiei a tentar contar para a igreja qual a origem, qual a motivação e por que a gente tem a impressão de que o conflito armado na região do Oriente Médio ele nunca vai acabar. Porque é inevitável que você fique apavorado com as cenas que chegam. E a gente percebe que não é uma guerra, não é uma guerra, não é um conflito, não é uma coisa que tem acontecido, que está acontecendo ali, que dá a impressão que é o A contra o B. Não é isso. O conflito naquela região, ela tem muito de espiritual, né? Tem muito de religioso, tem muito a ver com que Deus já tem nos alertado sobre a questão dos tempos, o que vai acontecer antes da vinda de Jesus Cristo. Porque deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Eu não sei dizer quando Jesus vai voltar. Mas eu posso afirmar com todas as letras. Ele vai voltar. E ele disse para nós que antes da volta dele aconteceriam guerras. Rumores de guerra, terremotos, desastres naturais. E a gente percebe que temos vivido o tempo do fim. Esse tempo do fim, ele vem acompanhando a história da humanidade desde a ressurreição de Cristo. E a intensificação das coisas precisa nos deixar em alerta, porque Cristo vai voltar. Eu não sei se hoje. Quando eu era criança, eu ouvia muito isso. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, mas eu sei que ele vai voltar. E quando ele voltar, eu quero ser chamado pelo meu nome. Eu quero ser arrebatado junto com ele. Eu quero morar com ele na eternidade, onde não haverá mais esse terror. Você tem essa mesma experiência? Você quer ser chamado pelo nome? Você quer subir com Cristo nos ares? Eu quero. Isso deve encher o nosso ser de esperança. Mas quando a gente olha o que está acontecendo, a gente se pergunta, né? Por que tanto ódio? O que leva as pessoas a agirem dessa maneira? O que leva um ser humano a assassinar 40 crianças? O que leva um ser humano a invadir uma festa, um aglomerado de pessoas e matar todo mundo indiscriminadamente, simplesmente para gerar medo, para gerar terror? O que leva alguém a isso? E para responder isso, a gente precisa voltar quase 4.000 anos de história. Quase 4.000, aliás, mais de 4.000, segundo alguns estudiosos. E eu preciso voltar lá em Abraão. E Abraão, ele era de origem semita. Apesar dele morar numa região, né, que era dos cananeus ali, dos caldeus, aliás, Abraão, ele era de origem semita. Então, se a gente pegar lá Gênesis 9:18, quando Noé, ele sai da arca, né? Gênesis 9:18 vai dizer que os filhos de Noé saíram da arca e foram quem? Sem, Cã e Jafé, sendo que Cã é o pai de Canaã. Abraão, ele é de origem semita, né? Em Gênesis 11:10-26, a gente vai ter lá todas as gerações de Sem, terminando em Naor, Terá e Abraão. Então, quando Deus chama Abraão, morando lá na cidade dos caldeus, uma cidade chamada Ur, 2.000 anos antes de Cristo, uma cidade idólatra, uma cidade politeísta, a gente imagina que Deus escolheu Abraão do nada, e não é bem assim. Ele tinha uma linhagem que lhe permitia, né, de alguma maneira, ser escolhido por Deus, e Deus olha para ele e escolhe ele. E Abraão é desafiado por Deus de sair de um lugar, até preguei sobre isso, antes desse conflito, sair de um lugar onde ele conhecia, onde ele tinha família, onde ele tinha os seus negócios, onde ele era próspero, para ir para uma terra desconhecida e, atenção, despovoada. Na época de Abraão, Canaã era despovoada. Era uma terra deserta. Quando Deus promete a terra para Abraão, era uma terra que estava disponível. E Abraão dá um passo de fé. E sai da sua terra. Né?
Gênesis 11, 10, já falamos do registro aqui, mas Gênesis 12, de 1 a 3, Deus faz uma promessa para Abraão, né? E a gente lê Gênesis 12, de 1 a 3, a gente vai ler o seguinte, eu deixei a cola aí para você, você viu a colinha aí, Jean? Viu? Opa, tá facinho, hein? Hoje vocês vão ter que ser rápido, porque é muito conteúdo. Normalmente tem 4 páginas, hoje tem 12. Vamos lá. Gênesis 12, de 1 a 3, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. A primeira vez que a terra de Canaã é citada na Bíblia como o lugar da promessa de Deus é aqui. Para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa aqui, ela se cumpriu perfeitamente. Perfeitamente. Né? Abraão, a descendência de Abraão se tornou como a areia do mar. O nome de Abraão se tornou famoso. Tanto é que Abraão é a base da religião judaica, islâmica e do cristianismo. Essa promessa foi cumprida em Abraão. Né? Só que Abraão deu um passo de fé. Só que ele cometeu muitos erros. E os erros que ele cometeu têm consequências até hoje. Até hoje. A gente precisa entender isso, gente. Deus perdoa todo e qualquer pecado, sim ou não? Vamos de novo. Deus perdoa todo e qualquer pecado, sim ou não? Sim, mas ele não te livra das consequências. As consequências do seu pecado, você vai ter que viver com elas. Você vai ter que dar um jeito na consequência. Você vai ter que conviver com as consequências. E foi o que aconteceu com Abraão. Ele foi um homem de fé, mas ele cometeu também diversos erros. Quando ele chega em Canaã deserta, ele resolve passar direto, vai até o Egito, fica ali no Egito um tempo. Lá no Egito, a esposa de Abraão, que nesse momento aqui a gente chamava Sarai, né, escolhe lá uma escrava egípcia, traz com ela. E eles voltam para Canaã e começam um povoado. Começa a prosperar. Quando eu falo prosperar, está tudo certo. O rebanho começa a crescer, a agricultura começa a florir, a coisa começa a ficar boa ali para eles. Só que tinha um problema. Sara, ou Sarai, ela era estéril. Como que encaixava na cabeça deles a promessa de que a descendência seria como a areia do mar, sendo Sara estéril? E aí a gente tem o primeiro grande erro da história. Sara resolve fazer o papel de Deus. Isso aqui é uma grande lição para a gente. Se Deus tem algo para fazer na tua vida, deixa Ele fazer. Não tenta fazer o papel de Deus na sua vida. Porque quando a gente tenta tomar o lugar de Deus, pode dar muito errado. E o que Sara faz? Ela resolve propor para Abraão que ele tomasse a sua serva, né, para que tivesse um filho com ela, e quem sabe assim houvesse descendência. Ou seja, tiveram fé suficiente para sair de Ur e ir para uma terra deserta, mas não tiveram fé suficiente para esperar aquela promessa de Deus. Em Gênesis 16, 1 e 2, a gente vai ler isso. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Poderia fazer uma brincadeira aqui, mas eu não vou fazer. Não, eu vou sim. Esse negócio de homem dar ouvidos para a mulher é um problema, né, Adão? Né, Abraão? Né? Estou brincando. Mas que foi uma decisão aqui totalmente errada, isso foi. Por que que aconteceu? Não quero criar contenda, viu? Não quero criar contenda. Quando Agar
Quando Agar ficou grávida, ela era o que de Sara? Escrava, serva. Quando ela ficou grávida, o que aconteceu? Ela tentou virar o jogo. Então, ela começou a tratar Sara com descaso, com soberba. E Sara, por sua vez, vendo aquela atitude, começou a maltratar Agar. Olha de onde vem o problema. Começou a maltratar Agar ali. Só que Sara tinha mais poder, concorda? Ela era a esposa oficial de Abraão. Então, essa coisa, essa rivalidade causou tanto problema ali que Agar teve que fugir. E fugiu junto com o filho. Né? Gênesis 16, 19 e 12, a gente vai ver o cuidado de Deus com Agar. Né? Então, o Senhor, né, levantou o anjo do Senhor, disse para ela, volte para sua senhora, se sujeite a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém poderá os contar. E ali tem todo um cuidado de Deus, fazendo com que Agar não fugisse. Não fugisse. Né? Ismael, então, vai nascer quando Abraão tinha 86 anos de idade. Ismael, o filho mais velho. Filho de Sara? Não. Filho da promessa? Não. Filho com uma escrava, mas ainda assim, filho de Abraão. Olha onde vai o problema. Ismael tinha direito à herança? Ele não era o filho da promessa, mas ele tinha direito à herança? Tinha. E Sara sabia disso. Sara sabia disso. Um pouco tempo depois, quando Abraão tinha 100 anos, nasce quem? Isaac. Isaac sim, agora o filho da promessa. Só que agora a gente tem um filho oficial, com a esposa, e um filho bastardo. Só que ambos na condição de filho. Gênesis 2, 21. Gênesis 21, versículo 5, né? Então diz isso, que Abraão estava com 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaac. Né? Então esse nascimento fez com que Sara ela se enchesse de confiança. E o que ela faz? Ela toma o segundo grande erro dela, que foi expulsar Agar junto com Ismael. Expulsa os dois, sem direito a nada. Gente, é entre nós. É para ficar revoltado ou não? Então ela expulsa Agar junto com seu filho Ismael, mas Deus não os abandona. Isso é muito interessante. Quando eu comecei o culto aqui na semana passada, quando todo esse conflito ainda era fresco, eu falei, gente, vamos orar. Porque existem vítimas em Israel, existem vítimas entre os palestinos. Porque não são todos terroristas. O terrorista é uma coisa, a população é outra coisa. Deus não abandonou eles. Gênesis 21, 20. Deus estava com o menino, falando aqui de Ismael. Ele cresceu, viveu no deserto, se tornou flecheiro. Né? E aqui a gente tem a origem de dois povos. Isaac formou o povo hebreu, né? Deu origem a Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel, né? Jacó depois é também chamado de Israel. Né? E você tem todo esse relato lá em Gênesis 35, 22 em diante. Só que Ismael também formou um povo. Ismael teve 12 filhos e formou os povos árabes. Quanto tempo a gente está falando aqui antes de Cristo? 2.000. 2.000 anos antes de Cristo. Então a gente tem aqui um problema. Porque nós temos Abraão. Abraão é considerado o primeiro judeu. Não sei se vocês sabem disso. Né? Nos livros de alfabetização em Israel, existem livros infantis onde eles mostram Abraão como o primeiro judeu. Só que para o árabe, Abraão também é o primeiro árabe. Então o conflito ele é muito distante, né? Então, Isaac gerou Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel, certo? Como que era o nome do filho mais novo de Jacó, gente? E o outro acima dele um pouquinho? Quem era o preferido de Jacó? José.
E Jacó também cometeu um erro grave aqui, viu? Ele deixou transparecer para os outros filhos que ele tinha preferência. E o que os outros filhos fizeram com José? Simularam a morte dele e venderam ele como escravo. Hoje o culto é 4.000 anos de história. Escravo. E ele acabou sendo vendido para onde? Para o Egito. Olha como aquele território ele é uma gangorra, né? A história fica fazendo assim, ó, naquele território ali. Vendido para o Egito como escravo. Só que a gente sabe a história de José, a história dele é longa. Quando eu fui pregar aqui sobre José, né, Serginho, gastar 2 cultos para pregar. A história é muito longa, mas o fato é que de escravo, José termina como governador do Egito. Olha como Deus estava com aquele povo desde sempre. E houve uma grande fome em Israel, e eles foram até o Egito para comprar comida. E quando José percebe que quem estava ali para comprar comida eram os irmãos e o pai dele, ele acolhe a família, e muitos integrantes das tribos de Israel vão morar no Egito nessa época de José. E passam a viver no Egito. Só que José morre, toda aquela geração morre, e os israelitas continuam morando ali no Egito, e de repente os egípcios começam a ver eles como uma ameaça. Eram muito populosos. Eles ficaram 400 anos no Egito. Gente, 400 anos é muito tempo. Quantos anos tem o Brasil? 500 anos. Então, só para você fazer uma comparação, chegou o quê? Quantas pessoas chegaram aqui no Brasil há 500 anos atrás? Quantos nós somos hoje? Mais de 200 milhões. Os israelitas ficaram 400 anos no Egito. Então, o Egito começou, por medo desse crescimento, a escravizar o povo de Israel. E aí foi necessário que, depois disso, Deus levantasse quem? Moisés. Aí Deus levanta um libertador para tirar o povo do Egito e levar para onde? Para Canaã, a terra da contenda, da briga. Quando Moisés, glória a Deus, vamos para Canaã. Quando chegou em Canaã, eles tinham ficado quanto tempo fora? 400 anos. Não tinha só os parentes que ficaram para trás lá. Quando eles chegaram lá, tinha cananeus e filisteus morando na terra. Então a terra teve que ser o quê? Conquistada. Aquela terra que antes era deserta, que Abraão poderia ter ficado tranquilinho lá morando nela, porque foi dado como promessa para ele, agora estava cheia de cananeus e filisteus. E a terra teve que ser conquistada. E aí a gente tem a história de Josué, né? Falando que a história é longa. E Josué começa a conquistar a terra. Derrota Jericó, né? Derrota os reinos ao sul, os reinos ao norte, e vai conquistando toda aquela terra. E quando é conquistada a terra novamente é distribuída para as 12 tribos. E quando a terra é distribuída para as 12 tribos, essas tribos ou escravizaram ou expulsaram os outros moradores. É importante a gente entender, né? Só que tinha atrito entre os irmãos, entre as tribos. Tinha atrito entre eles. E eles começaram a olhar as nações em volta, falaram: todo mundo tem rei. Nós queremos ter um rei. Mas não era vontade de Deus que Israel tivesse. Mas eles queriam um rei. De tanto o povo pedir, né, Deus levanta o profeta Samuel, que unge. Qual foi o primeiro rei de Israel? Homem bonito, forte, alto. Não era muito crente, né? Olha lá. Saul reinou sobre Israel. E depois da morte de Saul, quem se torna rei de Israel? Davi. E aqui é muito importante da figura de Davi nessa história desse conflito. Porque até então, Jerusalém era apenas uma cidade como outra qualquer no reino de Israel. Quando do reinado de Davi, Davi elege Jerusalém como a capital de Israel,
Jerusalém fica conhecida como a cidade de Davi. Nesse momento, Davi coloca Israel no mapa como sendo a capital de Israel. É o que vai dar problema até hoje. Né? Só que vamos lembrar quem é Davi. Qual que é a história mais famosa de Davi que você aprende desde que você é criança? Davi derrotando quem? Golias, de uma forma humilhante. E Golias, ele era de qual origem? Filisteu. Guarda isso aí. Golias era filisteu. Os filisteus são inimigos históricos de Israel. Né? Davi derrota o gigante Golias, o herói dos filisteus. Ele tinha o título de herói dos filisteus. Né? Então Davi coloca ali Jerusalém como sendo a capital. Quando Davi morre, quem assume o trono? Aquele rei sábio, Salomão. E o que Salomão faz em Jerusalém? Constrói que era o grande templo. Tá? O templo de Salomão era chamado de o grande templo. Cheio de ouro, riquezas, tudo que podia ser de melhor, Salomão usou para a construção do primeiro templo. Quando você olha uma imagem moderna, ganhei de presente aqui da família Trindade, uma imagem bonita assim de Israel, bem no meio assim tem lá a cúpula da rocha, ou o domo da rocha, como eles chamam. Bem ali era onde ficava o templo. Hoje só tem o Muro das Lamentações, né? Estava ali, naquele lugar. Hoje, onde era o templo, é a chamada Esplanada das Mesquitas. Várias mesquitas muçulmanas, algumas sinagogas, pequenininho, nada comparado ao grande templo que Salomão construiu. Quando Salomão morre, ele não consegue colocar um sucessor no trono de forma em paz. Começa a ter atrito entre os herdeiros, e esse atrito fica tão grande que o reino se divide entre reino do norte e reino do... O reino do norte foi chamado de Israel e o reino do sul foi chamado de Judá. Tá? O reino do norte elegeu como sua capital Samaria. Quem mora em Samaria, quem são? Os samaritanos. E o reino do sul elegeu como capital Jerusalém. Então, quem mora em Jerusalém são os judeus, ou os descendentes de Davi. Né? Moram em Jerusalém, que é a cidade de Davi. E aqui você, só de brinde dessa ministração de hoje, você já sabe de onde vem também o atrito entre judeus e samaritanos. Foi nesse momento aqui que começou aquela briga entre judeus e samaritanos, que você vê tanto no Novo Testamento. Né? E aí, meus amados, o que aconteceu? Durante esse período de divisão do reino, foi quando Deus levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Joel, Obadias, Zacarias, diversos profetas para dizer: voltem os seus olhos para Deus, arrependam-se, abandonem a idolatria, quebrantem o coração de vocês, porque Deus não está se agradando de Israel. Vocês precisam quebrar o coração de vocês, voltarem-se para Deus. Então Deus levanta 12 profetas menores, mais os 5 profetas maiores, para pregar a mesma mensagem de arrependimento. Funcionou? Não. Foi necessário que Deus pesasse a mão através da Babilônia, que invade em 587 a.C. a região do norte, e destrói totalmente, levando o povo como escravo para a Babilônia. E, novamente, o povo de Israel se vê longe da sua terra. Aquela terra prometida a Abraão. Está longe da terra agora. Novo. Mesma coisa, meus amados. Vamos ler lá 2 Reis 24, 12, 13. Então, Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais, se entregaram. Não foi possível resistir ao Império Babilônico, o maior império na época. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou Joaquim como prisioneiro, conforme o Senhor tinha declarado através dos profetas. Né?
ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Aquilo foi humilhante para Israel. Porque aquele templo que era o local sagrado, onde Deus falava diretamente para o povo, onde tinha o Santíssimo Lugar. Vocês lembram o que é o Santíssimo Lugar? Onde tinha a Arca da Aliança. Aquele lugar foi totalmente destruído pelos babilônicos. Foi totalmente sucateado pelos babilônicos, e aquilo foi humilhante para a nação de Israel. E com isso eles estão lá, cativeiro babilônico. Só que é tudo assim, né? São ciclos. E aí o rei Ciro, da Pérsia, invade quem? A Babilônia. É uma região que vai ter conflitos eternos. Então o rei da Pérsia, Ciro, invade a Babilônia. E quando ele invade a Babilônia, o que ele percebe? Tinha muito escravo hebreu lá. Estava mais atrapalhando do que ajudando. Então o que ele permite? Todo aquele povo que foi retirado de Israel voltasse para Israel e retomasse o seu culto ao Senhor. Foi nesse período aqui que Jesus, né, o ministério de Jesus vai sendo desenvolvido. E um pouco antes disso, o que acontece? A gente percebe que vai ser levantado Alexandre o Grande. Então o Império Romano ele começa a tomar conta de todo aquele território que antes era de outros impérios. Só que Roma tem uma característica. Quando Roma invade um lugar, ela não destrói o lugar como os outros impérios faziam. A Roma ela tinha uma ocupação através da paz romana, ou da Pax Romana. O que era isso? Ao invés de eles destruírem, o que eles faziam? Eles aliciavam líderes locais que passavam a trabalhar para o Império Romano, tinham um domínio territorial ali com alguns soldados, eles não destruíam nada, mas deles. Mais inteligente até. Não precisava deslocar ninguém. Foi nesse período que os judeus desenvolveram todas aquelas leis que você vê no Novo Testamento. Foi mais ou menos ali que surgiram os rabinos. Né? Então, quando voltaram da Babilônia, aqueles que eram mais velhos, mais sábios, eles elegeram eles como rabinos. Deram como tarefa ensinar os mais novos que não aprenderam. Né? Então, foi ali que surgiu essa tradição rabínica. As leis, esse monte de lei que você vê Jesus dando, foi nesse período também, porque o Império Romano dava essa liberdade para os territórios ocupados, eles terem as suas próprias leis, desde que a lei não se sobrepusesse, certo termo, à lei romana. Então, um bom exemplo disso é a condenação de Jesus. Os fariseus não podiam condenar Jesus à morte. Então, o que os fariseus faziam na época de Jesus? Ficavam acusando Jesus para o Império Romano, tentando fazer com que o Império Romano condenasse Jesus à morte. Porque eles podiam fazer uma condenação religiosa a Cristo, mas eles não podiam matar Cristo. Porque o império que dominava era o Império Romano, eles não tinham autoridade de matar. Né? Então é nesse cenário aqui que a gente vai ter uma das coisas que precisa fortalecer a nossa fé. Mateus 24, 1 e 2, coloca aí para nós. A gente vai ter Jesus começando a profetizar aqui sobre as coisas que aconteceriam com aquela nação e com aquele povo. Está chegando próximo do que interessa para nós aqui. Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo. E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, Jesus. Né? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Jesus estava ali, o templo erguido, já o segundo templo, tá, que foi reconstruído ali na época de Esdras. Então, Jesus mostrando aquele templo para os seus discípulos e disse: vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70, depois de Cristo, isso se cumpre quando o Império Romano manda destruir o segundo templo de Jerusalém. Então, o que ficou em pé desse ano 70 aqui foi só aquele muro, que a gente chama de Muro das Lamentações. Só que os judeus eles não se submetiam ao Império Romano,
Isso irritou um imperador romano chamado Adriano, que no ano 132 depois de Cristo mandou destruir Jerusalém. Destruir Jerusalém. Lucas 21, 20 a 24, vai ter essa narrativa. Quando viram Jerusalém, quando virem, aqui Jesus falando, Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois estes dias de vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito, como serão terríveis. Terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Gente, você pega uma profecia dessa de Jesus e olha para o que está acontecendo hoje, não tem como dizer que isso aqui é uma coisa do tempo bíblico, isso é uma coisa do nosso tempo. Está acontecendo. No ano 32, Adriano devastou Jerusalém, espalhou os judeus por todos os países do mundo. Isso ficou conhecido como a diáspora, dos judeus. Eles foram espalhados, eles deixaram de ter uma terra. Então, aquela terra prometida para os judeus já não existia mais. Eles não tinham lugar para ficar. E os judeus começaram a se espalhar pelo mundo todo e não tinham mais a sua terra. E aqui eu vou pular toda a história moderna para a gente conseguir terminar a nossa ministração, mas eu vou resumir essa história moderna para vocês. Os judeus nunca perderam a consciência de que eles são um povo escolhido. Mesmo quando eles não tinham 1 centímetro de terra na Palestina, em Israel, eles não perderam a consciência de que eles eram um povo. Então, em 1920, começou um trabalho entre os judeus mais cultos de conseguir politicamente um local para eles. E uma curiosidade para vocês, eles começaram a pensar, vamos voltar para Israel ou vamos conseguir um outro local no mundo para montar a nossa nação? Um dos locais que foram cogitados foi a Argentina. Já pensou que bênção se os judeus tivessem escolhido a Argentina? Quem sabe não seria uma região muito mais próspera hoje? Mas aí os judeus resolveram o quê? Não, nós temos o direito da nossa terra natal. E começaram a voltar para lá, fazendo alianças políticas. Só que os judeus não pediram nada de graça. Isso que irritou os árabes. Os judeus tinham prosperado tanto pelo mundo afora, tanto, que os judeus que começaram a voltar para Israel, eles compravam as suas terras. Isso foi ofensivo aos árabes. Como assim um povo que a gente escorraçou daqui, um povo que foi destruído, que nem terra tem, que nem nação tem condição de chegar aqui e comprar a terra? Foi visto como uma ofensa pelos árabes. E aí, de repente, começam vários acordos ali para tentar conseguir um Estado para Israel, nunca consegue, muita dificuldade, mas quando a coisa começa a avançar para construir duas nações, uma nação para os judeus, uma para os palestinos, aparece um homem baixinho, de um discurso bom, bigodinho pequenininho aqui no meio, chamado Hitler. A coisa estava caminhando para consertar, Satanás manda um secretário. E o que Hitler fez? A Alemanha invade a Polônia. A Polônia era um país majoritariamente judeu. E para resumir, Hitler mata 6 milhões de judeus pelo mundo. Quantas pessoas tem em Pouso Alegre? 100 e... É como se eu dissesse que Hitler matou 32 cidades de Pouso Alegre inteiras. Só de judeus. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial e os judeus foram até a ONU dizendo assim, olha, nós temos direito a ter a nossa terra. Alguém teve coragem de dizer não para os judeus? Depois de 6 milhões de judeus mortos? Não. Então, depois disso, o Estado de Israel foi organizado. Só que os árabes nunca aceitaram o Estado de Israel. Todos os acordos
eram aceitos de um lado e não eram aceitos do outro. Isso foi se repetindo em diversos acordos até hoje. Só uma cerejinha do bolo. Sempre houveram extremistas dos dois lados. Quando o Egito reconheceu Israel como nação, um extremista egípcio matou a autoridade egípcia, a própria terra. Quando a autoridade de Israel fez um acordo com a Cisjordânia para tentar dividir ali o território, um mês depois ele foi assassinado por um extremista de Israel. Então o ódio ali, ele não tem fim. E aqui a gente vai chegar no que eu quero que você vá para casa pensando hoje. Tudo que eu falei até agora é só para você ter um panorama histórico, para você não ficar só aí com o que o jornal fala e com o que você lê na internet. Mas eu quero te dar uma coisa para você levar para casa. E eu quero começar com uma ilustração. Imagina que você tem um cachorro. O seu cachorro pula a cerca e morde o cachorro do vizinho. E volta para a sua terra, para a sua casa. Aí, o vizinho vendo aquilo, solta o cachorro dele e pula a tua cerca e morde o teu cachorro. Aí você fica bravo com o vizinho, incentiva o teu cachorro a pular a cerca e morder o cachorro do vizinho. Isso, morde o outro, que morde o outro, que morde o outro. Chega uma hora, só fica o ódio. Não sabe nem por que isso está acontecendo mais. É o que está acontecendo. Os palestinos crescem odiando Israel. Os israelitas crescem não confiando nos palestinos e odiando os palestinos pelas atrocidades que eles fizeram. Só que ninguém mais tem um motivo próprio para o ódio. O ódio simplesmente existe. Eu não sei se já aconteceu isso na sua família. Não sei se já aconteceu isso na sua família. Se você tem um atrito na tua família, um problema na família, e um não gosta do outro, e você vai perguntar por quê, eles nem sabem por que mais. Simplesmente não gostam. Isso acontece muito nas famílias muito grandes, né? Tem uma determinada família que eu conheço que os primos, né? Os primos de um lado e os primos do outro não se dão bem. Aí eu sempre fiquei curioso com aquilo, perguntava, como é que é isso daí? Ah, não, é que o pai deles lá enganou meu pai, que enganou... Aí eu fui perguntar para o pai, como é que é essa história? Não, tem isso não. Ele me pagou, tá tudo certo. Tem histórias assim? Você conhece? Tenho certeza que tem. Então, muito desse ódio, ele já é um ódio racional, que não tem um motivo próprio, mas é um motivo herdado. E a única forma de você solucionar um conflito desse é através de um perdão cheio de graça incondicional. Então, grave isso. A única forma de você resolver um conflito irracional é um perdão cheio de graça incondicional. Eu não posso colocar uma condição para perdoar o outro. Porque se eu colocar uma condição para perdoar o outro, eu não vou perdoar de verdade. E o conflito sempre vai continuar acontecendo. Não tem como. A única forma de quebrar esse ciclo é através de um perdão incondicional, cheio de graça. Salmo 86, 5. Salmo 86, 5. Tu és bondoso, perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Cristãos, muçulmanos e judeus. Dizem que se prostram diante do mesmo Deus. E como é esse Deus? Que cristãos, muçulmanos e judeus se prostram diante dele. Tu és bondoso e perdoador, Senhor. Rico em graça para com todos os que te invocam. É impossível imaginar que esses extremistas conheçam de fato esse Deus. E se a gente for para Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, a gente tem uma definição ainda mais forte de quem é Deus e o quanto esse povo não entende quem é esse Deus.
Quem é comparável a ti, ó Senhor, ó Deus, que perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus, ele é um Deus de perdão. Esse Deus que é supostamente o estupim de todo esse conflito, ele não é um Deus que incentiva o conflito, porque Deus perdoa e ama a todos. Deus é Deus de todos. Vamos pensar se Deus é Deus de todos? Quando Adão e Eva pecam e ofendem a Deus com o seu pecado, com a sua desobediência, e se veem nus, o que Deus faz? Manda uma coluna de fogo e extermina Adão e Eva. Não. Faz roupa para eles. Faz roupa. Quando Caim mata Abel, esse tem que fugir para uma terra distante, Deus coloca uma marca nele. Qual era o objetivo da marca? Proteger ele, para que ninguém matasse ele, para que ninguém se vingasse. Sabe? Deus é Deus de todos. Quando Sara expulsa Agar, e essa fica ali desolada com seu filho, o que Deus faz? Manda um anjo cortar o coração dela. Acreditem, Deus é Deus de Israel, mas Deus também é Deus dos palestinos. Deus é Deus de Israel, mas também é Deus brasileiros, é Deus dos europeus, é Deus dos ingleses. Deus é Deus de todos. O nosso Deus, ele é perdoador. Ah, pastor, mas como é que eu vou perdoar terrorista? Gente, eu não estou falando. É que dá a impressão, pelo que a gente tem visto na mídia, é que todo palestino é terrorista. Não é. Eles são tão vítimas quanto. Mas mesmo um terrorista pode se arrepender, não pode? Eu não sei se o meu coração está tão elevado assim. Mas até um terrorista pode se arrepender daquilo que faz. Então vamos terminar dizendo o seguinte. Deus perdoa os pecados. Segundo aqui Miqueias 7, 18 e 19, Deus, ele é perdoador. Deus, ele perdoa os pecados. E perdoa todo e qualquer pecado. Deus perdoa. Para nós é muito difícil, mas Deus perdoa todo e qualquer pecado. Se cristãos, muçulmanos, judeus se voltarem verdadeiramente para esse Deus, eles terão que olhar para Deus e verificar uma coisa simples. Deus nos ordena perdoar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. (70 vezes 7, né? A segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto é que Deus se esquece das transgressões. O que é que Deus se esquece das transgressões? Será que ele tem amnésia em relação às coisas más que os homens fazem? Não é isso. Quando o texto diz que Deus se esquece das transgressões, é porque ele não tem ressentimento em relação a algo que já foi. Já aconteceu com você? Acho que nunca. Isso nunca acontece. Você está discutindo com alguém, a pessoa tira algo de 10 anos atrás para colocar na discussão de hoje. Você está conversando com alguém, debatendo um problema, a pessoa tira algo que aconteceu quando não era nem casado ainda, estava só namorando. Isso não acontece, Wagner. Não acontece. Então, quando o texto diz que Deus se esquece, é nesse sentido, de que ele não traz à tona novamente aquilo que já foi perdoado. Outra coisa é que Deus, a ira de Deus é uma ira passageira, ela não dura para sempre. Então Deus, ele abomina o ódio, porque o que é o ódio? O ódio é a continuidade daquela ira momentânea. Porque a ira momentânea é um sentimento que todo mundo pode ter, sim ou não? Quando Jesus entra no templo e vê o templo sendo usado como comércio, o que o texto diz? Ira. Jesus é um ser humano ali naquele momento. Ele expulsa os mercadores do templo. Mas quando eu pego a minha ira e transformo ela em padrão na minha vida,
eu estou transformando ela em ódio. E Deus não é Deus de ódio. Outra coisa, nós podemos dizer, segundo Miqueias, ele ama e tem prazer em amar. Amor é um negócio interessante, né? Porque a gente tem a tendência de colocar o amor na lista de sentimentos, né? Ah, como eu amo amar você. Só que o amor, ele não está na lista de sentimentos da Bíblia. O amor está na lista de mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Deus, ele tem prazer em amar e ele deseja que nós tenhamos o mesmo sentimento, né? Prazer em amar. E o amor é um negócio interessante, porque o verdadeiro amor é aquele que não tem um porquê, né? Você simplesmente ama. Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer. E a Bíblia ainda diz que Deus nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Nós nem o conhecíamos. Ele nos amou. Então ele nos chama a amar também, né? Ele tem compaixão. E a compaixão de Deus, ela é reinteirada. Ele tem compaixão hoje, ele tem compaixão amanhã, ele tem compaixão depois de amanhã. É por isso que o cristianismo não faz sentido, gente. Não faz sentido o cristianismo. Porque como é que eu falo para esse pessoal que está no meio desse conflito, dizendo assim, olha, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Eu falo para um pai que a filha foi raptada, falo para ele, ó, você tem que perdoar 70 vezes 7. Como é que eu falo para alguém que é um familiar foi executado, dizendo assim, olha, a gente precisa amar os nossos inimigos. O cristianismo é uma loucura. O cristianismo é uma loucura. Mas se o cristianismo fosse vivido por todos os habitantes dessa terra, aqui. E por fim, os nossos erros são colocados no lugar de desprezo e esquecimento eterno, que é o símbolo do mar. Quando Miqueias diz que Deus lança as nossas transgressões no fundo do mar, ele está dizendo isso. E os nossos erros são jogados no lugar de desprezo e de esquecimento eterno, porque essa é a essência do nosso Deus. Vamos ler de novo o texto? Quem é comparável a ti, Senhor, ó Deus? E perdoas o pecado, esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de modo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Minha oração é que judeus, palestinos, cristãos, verdadeiramente voltem o olhar para Deus e percebam que nada do que está acontecendo é justificável e nós precisamos voltar para a essência do que é Deus e do que Deus deseja para nós. Só que eu queria só fazer uma aplicação aqui. Eu comecei falando uma coisa, eu quero terminar falando a mesma coisa. Deus, ele perdoa todo e qualquer pecado, toda e qualquer injustiça, só que nós temos que lidar com as consequências. Deus com certeza perdoou Abraão. Deus com certeza perdoou Sara. Só que as decisões que eles tomaram têm consequências terríveis até hoje. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, mas eu tenho certeza que, como eu, você comete erros. E a gente tem que ter muita atenção e muita paciência e muita tolerância com nós mesmos quando nós nos iramos contra Deus por conta de consequências de coisas que nós causamos. Somos nós quem causamos e queremos dizer que Deus não é bom com a gente. Então Deus é bom, ele já te perdoou. Só que você vai ter que lidar com o que você fez. Então é muito importante a gente viver de forma sábia. Versículo preferido do meu avô, guarda.
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações. Vamos orar? Baixa a tua cabeça. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entendemos, ó Pai, que estamos diante de um conflito que tem 4.000 anos. Que começou com a irresponsabilidade de um pai em relação ao cuidado com o filho. Que começou com a falta de paciência em esperar as tuas promessas de uma mulher que acabou vivendo no seu próprio ventre o milagre de ser mãe. E nós percebemos falta de perdão, ódio de ambos os lados. E hoje nós vemos todo esse terror acontecendo e temos a consciência de que ele pode se tornar ainda maior. Mas quando olhamos para a base, quando olhamos para a essência, quando olhamos para o início, percebemos que está faltando olhar para Ti, ó Pai. Porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia, de compaixão, de perdão. Um Deus que não se ira facilmente, que não tem ódio, que não tem prazer no ódio. Eu te peço, Pai, perdoa aqueles que cresceram sendo ensinados a odiar. Perdoa, Senhor, aqueles que cresceram entendendo que o Senhor é um Deus vingativo, porque foram ensinados errados. Dê a eles a oportunidade, ó Pai, de Te conhecerem de verdade. Porque nós sabemos que pólvora, bombas, não vão solucionar um problema que só pode ser solucionado com perdão. Isso está longe de nós, é verdade. Mas na nossa casa tem a mesma realidade. Nós temos problemas e dificuldades, às vezes, que queremos resolver com um debate, com discussão, com uma série de coisas. E nós podemos resolver simplesmente perdoando. Simplesmente mudando a nossa posição. Ao invés de revidar, dá outra face. Ao invés de guardar a raiva, amar o inimigo. Ao invés de trazer à tona coisas antigas, esquecer das ofensas. Como a oração que o Senhor ensinou, Pai. Que o Senhor nos perdoe como nós perdoamos. Dá-nos um coração mais sábio. Dá-nos um coração mais parecido com o do Senhor. E nós te pedimos, tem misericórdia daquele povo. Tem misericórdia de Israel. Tem misericórdia dos palestinos que não querem essa guerra. E que haja justiça sobre aqueles que estão agindo com terror, maldade e crueldade. Ó Deus querido, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.